A gente tem um tempo muito exíguo aqui para perguntas. E eu sei que as pessoas, ou pelo menos julgando por mim, eu estou, digamos, para usar uma metáfora aí, hídrica, eu estou encharcado de informações novas aqui que eu estou tentando processar. Mas vamos abrir aqui para... E as perguntas podem ser dirigidas a todos os que fizeram parte aqui dos painéis, e aí o microfone vai zanzar de um lado para o outro. Então, vamos recolher 2, 3 perguntas no máximo de quem queira fazê-las. Você se identifica? Claro, sou Val Flor, da Lynx, que é uma consultoria de marketing de causa, ajuda as empresas a promover o impacto positivo na sociedade. Empolgada aqui com o projeto do Novo Rio Pinheiros, eu queria saber se tem um orçamento. A gente falou de alguns financiamentos, mas para que isso seja possível, tanto da parte de infraestrutura, quanto da parte cultural, que a gente falou, biológica, que seja, de outras questões, se existe um orçamento, como ele está construído, qual o tamanho desse dinheiro que a gente está falando. Legal, mas... Braga, imagino que você queira responder. Eu estou querendo ver se tem mais perguntas para a gente juntá-las e aí responde tudo de uma vez. Braga, pode responder. Bom, essas ações que a Estela mencionou, de inovação, de tratamento do córrego, mais a infraestrutura, que são os interceptores, os coletores, o orçamento da parte da Sabesp é da ordem de R$ 1 bilhão. Obrigado. Ronaldo. O conjunto, fora 1 bilhão da Sabesp, o conjunto das outras ações, nós estamos apurando. Quem está dimensionando isso é a GV, Getúlio Vargas, mas nós devemos chegar a mais 2 bi. Então, nós teremos aí aproximadamente 3 bilhões. A Sabesp andando com o cronograma que a gente falou, a EMAI andando com o desassoreamento e assim por diante. Nós tínhamos essa pergunta ampla e muito interessante, por quê? Porque nós tínhamos aí a divulgação há 3 anos atrás que esse projeto custaria em torno de 1 bilhão e 300 milhões, etc. e tal. Esse número não estava bem calibrado. Muito bem. Mais uma pergunta aqui atrás. Acredito que seja agora para a Sabesp. Se identifica, por favor, William rapidinho. Fonseca, terapeuta. A questão da flotação, que fim deu nisso? Flotação. A técnica de flotação que foi utilizada para... Que fim deu nisso, ele disse. Essa foi uma tentativa feita no passado e houve um problema com uma intervenção do Ministério Público com relação ao nitrogênio amoniacal, que estaria, após o sistema de flotação, não estaria dentro de classe 2, que seria necessário, então, para fazer a transposição pela Billings. E a partir daí, então, houve um grande problema e no fim, houve uma decisão judicial de desmontar todo aquele aparato. Bom, então eu vou fazer uma rápida pergunta só para... Fala, Raul. Você imagina se você fosse flotar no corpo do rio, como é que você ia navegar? Então, não dá para ser assim, entendeu? Então, eu resolvo flotar o meio do rio, como é que depois eu passo com os barcos, que agora o Ronaldo está pensando? Então, você tem que pensar a coisa com todos os usos cabíveis, senão, por isso não tem lógica você flotar o corpo do rio. Queria uma pergunta. A pergunta é a seguinte, quer dizer, o São Paulo cresceu a partir da virada do século XIX para o século XX, até os anos 90, pelo menos, 80, né? Uma velocidade extraordinária. E a infraestrutura não deu conta disso, né? Nós estamos chegando num momento mais favorável, no sentido de que a região metropolitana, de alguma maneira, estabilizou do ponto de vista populacional, e, portanto, não há a tua possibilidade de expandir a infraestrutura
o financiamento disponível para isso não é uma corrida contra, digamos, o infinito. Nós chegamos nesse ponto demográfico, a demografia nos ajuda? Ou essa não é uma variável relevante? Não, absolutamente relevante. Houve uma mudança importante, né? A partir dos anos 90, 2000, houve uma desaceleração do crescimento. E essa infraestrutura nossa está planejada para atender essa demanda futura, né? Então, eu vejo com muito otimismo a situação nesse momento, né? Há uma possibilidade real de resolvermos esse problema. Bom, muito bem. Acho que encerramos aqui a parte breve das perguntas. Presidente, o senhor quer dizer umas palavras para terminar? Vou terminar. Não, o que eu quero é agradecer, porque as questões aqui debatidas são questões centrais hoje, né? E eu acho que a finalização que disse o Braga aqui, com certo otimismo, é importante. Por quê? Eu nasci no Rio. Isso é bom, mas eu vim para São Paulo, isso é melhor. Eu cheguei aqui em 1940. Chegando do Rio, eu levei um choque, para ser franco. Meu pai era militar, veio porque fica aqui nesse hotel, que era hoje a Secretaria de... Aqui ao lado do nosso... É aqui, Esplanada. Aqui, Esplanada, é. Bom, eu fui morar nas Perdizes. As ruas eram de terra, em geral, aqui. Bom, e por incrível que pareça, eu fui sócio atleta do chamava-se Palestra Itália, então. E remava no Tietê, no Clube Tietê, com um colega meu que já morreu. Osmar Penteado, da Costa e Silva. Não, Souza e Silva. Bom, então aquilo ali era muito precário, e nós usávamos o rio. Aqui se falou em voltar a usar o rio. Nós usávamos o rio Tietê, a gente remava lá no Tietê, as pontes eram de madeira, para ir lá para a freguesia do Alto, atravessava uma ponte de madeira. E o que aconteceu foi dito agora. São Paulo cresceu de uma maneira desbragada. Sem ofensa, desbragada no bom sentido. Não, é sem Braga, é melhor que crescer com Braga. É apropriado, cresceu desbragadamente. Bom, então o que aconteceu é que, a uma certa altura, a administração pública não foi capaz de dar conta do que estava ocorrendo. Migração violenta, não deu conta em nada, né? E a migração, eu me lembro bem, pesquisas que se faziam mais tarde, né? Um dos motivos pelos quais as pessoas vinham para São Paulo é por causa do Hospital das Clínicas, que tinha assistência de saúde, né? A educação não foi capaz de acompanhar aquele crescimento vertiginoso. Eu não me recordo mais o nome de um rapaz que era jornalista e foi vereador, que escrevia muito sobre cidade, não sei o quê, que me impressionava bastante, porque a minha sensação é a seguinte: isso aqui não é uma cidade, é um acampamento. Veja, isso é a expressão de um menino carioca que chega a São Paulo, cidade que já dizia no bonde lá, São Paulo é a cidade industrial que mais cresce na América Latina. Era verdade. Mas de olhar não se percebia tal coisa. O que se percebia era desordem em comparação com uma cidade que parecia mais ordenada. Bom, era muito difícil e a administração foi se desorganizando. Nós já vimos, houve uma reconstrução da administração pública. O que nós assistimos hoje aqui foi isso. Pessoas de vários setores, todos esses setores hoje têm uma competência instalada, né? E se começa a refletir organizadamente sobre o futuro da cidade, né? É uma questão de paciência. Eu sei que é difícil ter paciência. Os políticos não têm, né? Mas eu já não sou mais, então é melhor me conformar com a paciência histórica e ver que as coisas podem vir a progredir. Mas é preciso ter também paixão. Eu me recordo que no Rio, isso sempre me chamou a atenção, uma pessoa que eu não gostava, eu fui treinado a não gostar, que era o Carlos Lacerda, foi governador do Rio. E ele fez o aterro no Rio de Janeiro, né? Tem até um filme, né? Aquela moça... Elizabeth Bishop e a Nota Macedo Soares. Nota Macedo Soares, não sei o quê. Fizeram um aterro. Quer dizer, o Rio é uma cidade que as pessoas... A intervenção urbana acontecia. Eu conheço razoavelmente algumas outras cidades do mundo. Madrid resolveu acabar com os elevados. Acabou com os elevados. Londres, não sei o quê. Bom, aqui custa mais
nós precisamos ter um pouco mais de amor à cidade e paixão por fazer. Começar e terminar. Vou dar um exemplo simples. A Nova Luz. Se fala, mas cadê? Né? Não se vê o resultado. Eu acho muito importante o que está sendo falado sobre o Rio Pinheiros, mas tem que ver o resultado. Porque a população só se motiva quando percebe, né, a coisa está realmente avançando. Aqui está avançando muito, mas não se percebe, não há porque faltou um pouco de paixão, um pouco mais de crença de que estamos fazendo, vamos fazendo tal. Eu me lembro do Prestes Maia. Bom, o Prestes Maia, que foi prefeito aqui, o Prestes Maia marcou a cidade. Você vê hoje que ele teve uma concepção da época. O viaduto, a 9 de julho, é estreita. Né? Bom, de alguma maneira, o Mário Covas também, porque esse rodoanel é uma coisa que foi importante. A duplicação daqui da Marginal, não? São coisas importantes. Fazer a cidade verde são coisas importantes. Está no momento para isso. Eu acho que nós já chegou o momento que é preciso transformar em símbolo da cidade, do amor à cidade, os projetos que estão existindo. Porque, senão, não vai ter dinheiro, não vai ter interesse, as pessoas não vão nem prestar atenção. A gente já sabe muita coisa do que precisa ser feito. Já sabe até como fazer. Tem que fazer. E fazer não é vontade política abstrata. É alguma coisa que tem que refletir um sentimento das pessoas. Começa a ver. Eu acho que numa cidade como São Paulo, aqui foi dito de outra maneira o que eu vou dizer. Não basta o setor público, o setor privado tem que entrar também. E no passado havia essa discussão, eu participei tanto disso, Estado, é antigo. Você hoje tem que ver qual é o problema e vamos ver o que é que nós podemos fazer juntos. Né? O que é que dá para coordenar e fazer em conjunto. Mas eu acho que o momento político não é propício. Né? Nós estamos vendo aí, eu não vou entrar nesse detalhe que não é o caso. Mas é meio confuso, meio disperso. Né? O momento social é mais propício. As pessoas percebem que alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que se tomarmos o Pinheiros e transformá-lo em símbolo, é bom. Resolve tudo? Não resolve tudo, mas dá um sentido que, primeiro, que a cidade está avançando de participação e que nós temos a capacidade da transformação, de levar adiante. Então, eu queria simplesmente dizer essas poucas bobagens, mas a minha experiência mais como ser humano, de ter vivido aqui esses momentos de transformação de São Paulo, eu conheço razoavelmente São Paulo, fui forçado a conhecer a periferia de São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu gosto de São Paulo, e isso às vezes choca os outros setores do Brasil, mas eu acho que a cidade tem uma força imensa, imensa. Mesmo nas fotografias, aqui tem uma fotografia de certos lados de São Paulo, mas também, se quiser mostrar horrível, também pode mostrar aqui em São Paulo. Como toda grande cidade é assim. Eu vi Nova York, primeira vez que eu fui, não vou nem dizer quantos anos eu fui a Nova York, porque fica mal. Mas Nova York era uma cidade perigosíssima. A gente não podia sair de uma certa franja e ir ao Harlem, meu Deus, era uma operação complicada. Mas não viu, o Harlem já estava muito mais longe. Mas mesmo era uma franjazinha ali, era violento, não sei o quê, muita pobreza não, mas havia desvalidos. Né? Eu vi, não só Nova York, eu vi São Francisco é uma cidade mais organizada, mas eu uma vez fui com a Ruth, eu era professor em Berkeley, fui com o Castells até, Manuel Castells. E nós fomos lá para conhecer a realidade. Era tremendo, quando você penetra mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Toda grande cidade tem um lado que é assustador. Não é? Mas o problema é saber qual é o dinamismo dela. O que faz a cidade se transformar. Não é? Nós precisamos ter símbolo para isso aqui. Nós tivemos, eu falei do presidente Faria Lima, o que ele fez? Mesma coisa, pegou a avenida e tal. Precisamos ter grandeza. E isso é difícil, pensar grande. Porque nós fomos, não sei, uma espécie de complexo nacional de pensar grande. Brasília foi um momento de vamos pensar grande, pensar em Brasília. Eu não vou esquecer nunca o que foi aquele momento de Brasília, que, do ponto de vista de inflação, foi terrível. Né? Mas, do ponto de vista de você reconquistar a confiança no país, o Malraux veio aqui ao Brasil, assistiu a uma conferência do Malraux, o Malraux era ministro do De Gaulle, e fez Brasília virou símbolo. Né? Bom, é o que nós precisamos fazer com São Paulo.
Eu preciso que, pena que o prefeito não esteja hoje aqui, um prefeito tem que pegar na mão dele e olha o que nós vamos fazer, e entusiasmar o povo, a população, na direção daquilo que os técnicos já sabem. Para ter que mobilizar os recursos para que seja possível transformar o que é uma aspiração, às vezes um sonho, numa prática, num processo. E eu acho que nós estamos nesse caminho. Só queria agradecer muito a presença de todos e o que eu ouvi, aprendi. Eu sempre gosto de... Hoje foi um dia difícil, que eles esquecem que eu sou velho, mas que eu tenho dias marcados. E hoje é dia de fazer exercícios, tive que fazer correndo, mas por isso cheguei tarde, mas foi com muito prazer que eu vim aqui para ouvi-los e aprendi. Muito obrigado a vocês todos. Vamos lá. Terminamos rapidamente aqui. Bom, sim, quer falar? Agradecer aqui, né? Só aproveitar a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso aqui, agradecer em nome da ABS. E nós que temos que agradecer a vocês. Não, por favor, presidente. É uma parceria que deu certo. Há 2 anos a gente vem fazendo eventos. Agradecer nossos palestrantes, a EMA, que veio lá de Londres, nos trouxe muito essa questão do engajamento, presidente, da participação da sociedade, é muito importante. Rodolfo Costa Silva, sempre provocativo, né? A paixão que o presidente falou ali vem dos sanitaristas, e o Rodolfo representa para a gente a questão dos sanitaristas. Braga, presidente da Sabesp, o Ronaldo, com a visão estratégica do que nós vamos fazer, Estela resumindo isso daí, né? É desse tipo de debate que a ABS quer fazer no país, vem fazendo, e espero continuar aí com essa nossa parceria para envolver toda a sociedade. Mas não poderia deixar aqui de encerrar e falar de uma coisa que não estaria acontecendo se o Fernando Henrique Cardoso fosse o nosso presidente da República. É uma medida provisória, né, que por 2 vezes o governo tenta fazer do saneamento, fazer de todo o setor algo que não dá para acreditar. A universalização, que é algo que nós estamos buscando ao longo do tempo, e aí, dito aqui pelos vários palestrantes, é algo que permeia todo o país. E aí o governo quer que o setor de saneamento engula uma medida provisória goela abaixo. Isso não estaria acontecendo porque o Fernando Henrique Cardoso promovia debate com a sociedade, promovia o que de mais importante tem na nossa democracia. Isso não está acontecendo hoje, a gente tem que encerrar falando isso, porque é algo que era muito importante para a gente poder dar continuidade ao que o país foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Agradecer aqui o Sérgio Fausto pela parceria e dizer que a ABS está sempre à disposição de vocês. Muito bem. Eu sei que está todo mundo louco para ele. O Luke já até levantou ali. Pode ir embora, Luke, tranquilo. Mas é só uma coisinha sobre essa importância do debate e da comunicação, tomando aqui um mote que foi frisado pelo Rodolfo. Tem que ser uma comunicação veraz. Eu acho que é importante sonhar, presidente, mas é importante sonhar com os pés no chão, né? Então, eu gostei muito da discussão aqui, digamos, o que significa despoluir o Pinheiros, em quanto tempo? Despoluir não é que isto aqui vai se transformar, digamos, numa piscina pública para que todos nós nademos no Pinheiros. É algo muito mais modesto, pelo que eu pude entender, mas que pode desencadear um processo muito, muito interessante. Então, as portas estão sempre abertas aqui para este tipo de debate. Queria agradecer imensamente a presença de todos e a participação dos palestrantes. Um abraço. Perfeito.